Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem quantidade e matemática, e cores, o que explica os fundos dos cenários, o fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade e santidade de nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for, onde você esteja, até onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada. Em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbio 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa igreja virtual, @a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de uma 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives, de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações, além das realizadas durante as lives. Você estará recebendo orações todas as madrugadas, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de uma 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção nas famílias, nas moradias, nos veículos e nas empresas, nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar
sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé e espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @ Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar ao Só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos e 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live, que eu peço, já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início aos 2 primeiros livros de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. João, primeiro livro de hoje, e Jó, o segundo livro de hoje, João com 21 capítulos. João, capítulo 5, é o primeiro livro de hoje. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e assim levar a presença de anjos, a presença do Senhor Deus e de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, aonde você estiver. O paralítico de Betesda, algum tempo mais tarde, o Senhor Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque depois do movimento da água sarava de qualquer doença que tivesse. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao capítulo do livro de Jó.
Jó, capítulo 14, é o segundo livro de hoje. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias, cheio de dificuldade, nasce como a flor e murcha como uma sombra passageira, não permanece. Sobre esse tal abres os teus olhos e a mim me fazes entrar em juízo contigo, que do imundo tirará o puro, ninguém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 1. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares em que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora, em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de número ímpar. Seja você também parte desse rebanho, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui. Mas antes de dar início ao sorteio, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo.
E os primeiros rebanhos de hoje, 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. E o livro é o livro de Filipenses, com 4 capítulos. E o capítulo é o capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Que contém 30 versículos. Paulo e Timóteo, servo do Senhor Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos, graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças e oração, dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria. Glórias ao Senhor Deus. 5, 65, 6 e 66, 5, 65, 6 e 66. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Judas, com um capítulo. Que contém 25 versículos, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo os teus desejos ímpios. São estes os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Edificando-vos, porém, amados, na nossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor do Senhor Deus, e esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao 31, 39, 32 e 40, 31, 39, 32 e 40. 1 Crônicas, com 29 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Crônicas. Capítulo 13. Primeira Crônica, capítulo 13, que contém 14 versículos. A arca na casa de Obed-edom. Davi consultou os capitães dos milhares e das centenas e todos os oficiais. Então disse Davi a toda a congregação de Israel: se estáis de acordo e se vem do Senhor nosso Deus, enviemos mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e ao sacerdote e ao levita com eles na cidade e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Voltemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, pois não buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim fizesse, porque este negócio pareceu bom aos olhos de todo o povo. Assim ajuntou Davi a todo Israel. Glórias ao Senhor Deus. 35 e 36, 35 e 36. 2 Samuel, com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Samuel. Capítulo 9, 2 Samuel, capítulo 9. Que contém 13 versículos. Davi honra o filho de Jonatas. Perguntou Davi: resta ainda alguém da família de Saul para que eu trate com bondade por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-se que viesse a Davi. Disse o rei: és tu, Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda alguém na família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade do Senhor Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde está? Respondeu Ziba: o rei está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. Lamentações, com 5 capítulos.
capítulo 4, Lamentações, capítulo 4, que contém 22 versículos. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom. As pedras do santuário estão espalhadas pela esquina de todas as ruas. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objetos de barro, obras na mão do olheiro. Além, os chacais abaixam o peito e dão de mamar a seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel. Como os avestruzes no deserto, a língua do que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão, mas ninguém lhes dá. 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Tiago, com 5 capítulos. Capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Contém 26 versículos. Proíbe-se o favoritismo, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos, pois aquele que disser não adulterarás, também disse não matarás. Ora, se não adulteras, mas matas, torna-se transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. 19, 51, 20 e 52, 19, 51, 20 e 52, Êxodo com 40 capítulos. Capítulo 21. Que contém 36 versículos. Se alguém ferir seu escravo ou a escrava com o pau e o ferido morrer, certamente será punido, mas se ficar vivo por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que ela dê à luz prematuramente, tem que haja morte. Certamente o ofensor será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher e pagará segundo decisão dos juízes. Glórias ao Senhor Deus. 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. Vamos ao livro. Neemias com 13 capítulos. Neemias com 13 capítulos para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. Neemias, capítulo 2, para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. Neemias, capítulo 2, que contém 20 versículos. Artaxerxes envia Neemias a Jerusalém no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram o vinho, eu o tomei e o dei ao rei. Nunca antes eu estivera triste na presença dele. Assim o rei me perguntou: por que está triste o teu rosto? Se não está doente, não é isto, senão tristeza de coração. Temi sobremaneira, mas disse ao rei: vivo o rei para sempre, quando não estaria triste, o meu rosto estando a cidade ou lugar dos sepulcros de meus pais. Ai,
assolada e tendo sido consumida as suas portas pelo fogo. Disse-me o rei: o que me pede agora? Então orei ao Deus do céu. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui. Vamos ao rebanho. 1,69, 2,70, 1,69, 2,70. 2 Pedro com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Pedro. Capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, que contém 18 versículos. Amado, esta é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas cartas procuro despertar pensamentos puros na vossa mente. Quero que vos lembreis da palavra que já foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dando-me diante dos vossos apóstolos, sabei primeiro que tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo os seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. Isaías com 66 capítulos. Isaías, capítulo 66, para o rebanho santo, número 25, 45, 26 e 46. Isaías, capítulo 66. Por nós trabalharmos com a numerologia, por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para você interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Isaías capítulo 66 para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. Isaías capítulo 66, que contém 24 versículos. Juízo e esperança, uma voz de grande tumulto vira da cidade, uma voz do templo. Virá da cidade, uma voz do templo, voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que viessem as dores, deu à luz um filho. Quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes? Poderia fazer nascer uma nação só um dia. Nasceria uma nação uma só vez, mas Sião mal sentiu as dores de parto e já deu à luz seus filhos. Abriria eu a Made e não faria nascer, diz o Senhor. Faria nascer e fecharia a Made, diz o teu Deus. Glórias ao Senhor Deus. 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao livro. 1 Coríntios com 16 capítulos. 1 Coríntios com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Coríntios. Capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. O capítulo 5 contém 13 versículos. Expulsai o irmão imoral
Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é bom o vosso orgulho, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo nossa Páscoa foi sacrificado por nós. Já por carta vos escrevi que vos associáveis como os que se Já por carta vos escrevi que não vos associáveis com os que se prostituem. 13, 57, 14 e 58, 13, 57, 14 e 58, Atos com 28 capítulos. Atos capítulo 17. Contém 34 versículos. Paulo em Tessalônica, em Bereia. Tendo passado Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, como Tíquico, por costume, foi ter com eles e por 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras, explicando e comprovando que era necessário que o Cristo morresse e ressuscitasse dos mortos. E o Senhor Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também grande multidão de gregos piedosos e não poucas mulheres de alta posição. 15, 55, 16 e 56, 15, 55, 16 e 56. Efésios com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Efésios. Capítulo 3, contém 21 versículos. Paulo, pregador aos gentios, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios, e se ele tem ouvido a dispersação da graça do Senhor Deus que para convosco me foi dada. Isto é o ministério que foi manifestado pela revelação, como acima em poucas palavras vos escrevi. Quando ledes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo. 29, 41, 30 e 42, 29, 41, 30 e 42. 1 João com 5 capítulos. Que contém 21 versículos. 1 João, vamos ao capítulo do livro de 1 João, perdão. Vamos ao capítulo. Capítulo 4, 1 João, capítulo 4, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. O capítulo 4 do livro de 1 João contém 21 versículos. O Senhor Deus é amor. No amor não há medo, antes é perfeito amor, lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós o amamos porque ele nos
amou primeiro. Se alguém disse, eu amo ao Senhor Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem viu, como pode amar o Senhor Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento de quem ama ao Senhor Deus, ame também seu irmão. 17, 53, 18, 54, 17, 53, 18 e 54, Romanos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Romanos. Capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Contém 23 versículos. Mortos para o pecado, vivem em Cristo. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Da sua sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se fomos plantados com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Glórias ao Senhor Deus. 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. O livro é o livro de Judas com um capítulo. Que contém 25 versículos. São ondas furiosas no mar, espumando as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Concernente este profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Vede, o Senhor vem com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos, fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e de todas as duas palavras que os pecadores contra eles proferiram. Estes são murmuradores queixosos, andando segundo os seus desejos impuros, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando as pessoas por motivo interesseiros. Glórias ao Senhor Deus. 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44, Oséias com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Oséias. Oséias capítulo 2. Contém 23 versículos. Castigo e restauração de Israel, dizei a vossos irmãos, meu povo, e a vossas irmãs, minhas amadas, contendei com vossas mães, contendei, porque ela não é minha mulher e eu não sou meu marido. Desviei ela as suas prostituição da sua face e os seus adultérios diante de seus peitos, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. Joel com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Joel. Capítulo 1. Joel, capítulo 1, que contém 20 versículos. Para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus netos, e os filhos desde a outra geração.
O que ficou do gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador comeu o gafanhoto devorador. O que ficou do gafanhoto devorador comeu o gafanhoto destruidor. Vamos à oração para dar início, para dar continuidade ao sorteio com os 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração 6. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que haja a cura, a renovação, a purificação dessas santas vidas, que estão ligadas conosco em um só Espírito, sendo fiéis aos seguidores, o escrito dessa Santa Igreja Virtual, @ a Igreja 70 Santos, através dessa ministração da Tua Santa Palavra. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 últimos livros de hoje. Livro de Jeremias, que contém 52 capítulos, e o livro de Cantares, que contém 8 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jeremias. 31. Jeremias, capítulo 31. Que contém 40 versículos. Assim diz o Senhor, somente se puder ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo que fizeram, diz o Senhor. Bendiz o Senhor que esta cidade será reedificada para o Senhor, rede torre de Ananeel, até a porta da esquina, a linha de medir, se estenderá para diante até o outeiro de Jerebe, e de lá virará para Goá, todo o vale dos cadáveres e da cinza, todos os campos, até o ribeiro de Cedrão, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente. Serão consagrados ao Senhor, a cidade jamais será arrancada e nem derrubada. O livro é o livro de Cantares, com 8 capítulos. Quão formosos são teus pés no sapato. Cantares, capítulo 7. Quão formosos são teus pés no sapato, ó filha do príncipe. A volta das tuas coxas são como joias, trabalhadas por mão de artista. O teu umbigo é como taça redonda e que não falta bebida. O teu ventre é como um monte de trigo cercado de lírios. Os teus 2 seios são como os 2 filhos gêmeos da gazela. O teu pescoço é como torre de marfim. Os teus olhos são como as piscinas de Esbom, junto à porta de Bate-Rabim. O nariz é como a torre do Líbano que olha para Damasco. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade. O Espírito Santo, Senhor Deus, falará o seu coração nesse momento. Você que mentalizou, escolheu 1. O livro é o livro de João, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu 6. O livro é o livro de Jó, capítulo 14. Você que mentalizou o 17, Filipenses, capítulo 1. Você que mentalizou o 17, Filipenses, capítulo 1. O 9, 2 João. Você que mentalizou o 16, 1 Crônicas, capítulo 13. Você que mentalizou o 3, 2 Samuel, capítulo 9. Você que mentalizou o 22, Lamentações, capítulo 4, você que mentalizou o 21, Tiago, capítulo 2. Você que mentalizou o 20, Êxodo, capítulo 21. Você que mentalizou o 10, Neemias, capítulo 2.
Você que mentalizou o número 2, 2 Pedro capítulo 3. Você que mentalizou o 14, Isaías 66. Você que mentalizou o 15, 1 Coríntios capítulo 5. Você que mentalizou o 5, Atos capítulo 17. Você que mentalizou o 19, Efésios capítulo 3. Você que mentalizou o 18, 1 João capítulo 4. Você que mentalizou o 11, Romanos capítulo 6. Você que mentalizou o 12, Judas com um capítulo. Você que mentalizou o 13, Oséias capítulo 2. Você que mentalizou o 8, Joel capítulo 1. Você que mentalizou o 7, Jeremias capítulo 31. E você que mentalizou o 4, Cantares capítulo 7. Glórias ao Senhor Deus. Eu irei ler um dos desafios para todos vocês. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casa ou outras formas de moradia. Primeiro, oferta. Segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em casa ou moradia. Quarto, orações. Quinto, orar. Sexto, dízimo. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus. E eu já vou repetir os números que foram sorteados para todos vocês. Mas antes eu irei apresentar uma mensagem. Mais uma de nossas denúncias, perdão. Glórias ao Senhor Deus. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você.
Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4. Foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Atenção, você quer reconhecer o Senhor Jesus ou Cristo como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida? Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo o seu nome. Confesse e reconheça o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 e 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. Depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. Depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios e importância de você, seguidor, inscrito, ofertante, membro de uma das igrejas virtuais. Também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote. Aposte uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja Santa Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na @IG 1318 17300, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas. Para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra com o Senhor Deus e receber as recompensas. Mini Mateus 16, versículo 24 a 27, e João capítulo 15. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também de Portugal, da Angola, da Dinamarca, da França, da Alemanha,
Vocês todos do Japão, vocês também do Japão e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e meu muitíssimo amém.